O Intrépido Soldado de Chumbo, de Hans Christian Andersen. Voz, Iba Mendes. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo, todos irmãos, pois tinham nascido de uma mesma colher velha de chumbo. De arma em punho, o olhar fixo, olhavam em frente, no seu soberbo uniforme vermelho e azul. Soldadinhos de chumbo, exclamou batendo as mãos um menino que acabara de recebê-los como presente de festas. Esta foi a primeira coisa que eles ouviram quando tiraram a tampa da caixa em que estavam. O pequeno agora se divertia em enfileirá-los na mesa. Eram todos exatamente iguais, excetuando-se, no entanto, um só, que tinha apenas uma perna. Como fora o último fundido, faltara chumbo para a segunda, mas sobre essa única perna ele se mantinha com tanta firmeza como os outros sobre as duas, e é dele precisamente que vamos falar. Em cima da mesa, onde foram dispostos os nossos soldados, havia muitos outros brinquedos, mas o mais bonito de todos era um delicioso castelinho cheio de pequenas janelas, através das quais se viam as salas do interior. À frente do castelo, um espelhinho, cercado de pequenas árvores, fazia as vezes de lago, onde nadavam cisnes de cera branca. Tudo isso era tão pequeno quanto possível, mas o menor de tudo era ainda uma adorável bonequinha que estava à porta. Ela era também de papelão, mas tinha uma saia de musseline muito leve, e no ombro, como um chale, uma fitinha azul presa por uma lantejoula brilhante, tão grande como toda a sua figurinha. A bonequinha arredondava graciosamente os braços, pois era dançarina, e levantava uma perna no ar, tão alto, que o soldadinho de chumbo não pôde descobri-la, e pensou que ela não tinha absolutamente mais que uma, como ele. Essa é a mulher que me convinha, pensou ele. Infelizmente é uma senhora demasiado elevada para mim. Ela habita um castelo e eu uma simples caixa, que somos 25 a compartir. Não há mais lugar para ela, não faz mal. Seja lá como for, vou tratar de travar conhecimento com ela. Dito isto, deitou-se a fio comprido, detrás de uma tabaqueira que também estava na mesa. Daí podia observar à vontade a encantadora senhorita, que se sustentava sempre numa perna, sem perder o equilíbrio. À noite, todos os outros soldadinhos de chumbo foram arrumados na caixa e todo mundo foi se deitar. Então os brinquedos começaram a se divertir por sua vez. Fizeram visitas uns aos outros, brincaram de guerra e deram um baile. Os soldadinhos de chumbo faziam força na sua caixa para entrar também para o brinquedo, mas não conseguiu levantar a tampa. O quebra-nozes dava cambalhotas e o lápis se divertia a pintar garatujas na ardósia. O barulho se tornou tão forte que o canário acordou e começou a paurar também. Só o soldado e a pequena dançarina permaneciam mudos. Ela se mantinha sempre na ponta do pé, com os braços graciosamente arqueados, e ele, intrépido na sua perna única, não tirava os olhos dela. De repente, bate meia-noite e craque, eis que se abre a tampa da caixa de rapé. Não havia mais tabaco dentro, e sim um pequeno diabo negro, pois era uma caixa de surpresa. Soldadinho de chumbo, disse o diabo, não acabarás de olhá-la? Mas o soldadinho fingiu que nada ouvira. Espera um pouco, amanhã hás de ver, continuou o diabo. Ora, na manhã do dia seguinte, quando as crianças recomeçaram a brincar, o soldadinho foi posto no parapeito da janela. De repente, esta se abriu bruscamente devido a uma corrente de ar, ou talvez por uma pilhéria de mau gosto da parte do diabo, e o soldado caiu de cabeça. Foi uma queda vertiginosa, e lá ficou plantado, de cabeça para baixo, a baioneta presa entre duas pedras do calçamento e a perna para o ar. A ama e o menino desceram depressa para procurá-lo, mas não o puderam achar, e, no entanto, só faltaram-lhe pisar em cima. Se o soldadinho houvesse gritado, aqui estou, bem que o teriam encontrado, mas como ele estava de uniforme, não achou que lhe ficasse bem gritar.
Pouco depois a chuva começou a cair, docemente a princípio, depois torrencialmente. Após o aguaceiro, 2 garotos passaram por lá. Olha ali um soldado de chumbo, vamos pô-lo a navegar. Puseram-se então a fabricar um barco com um jornal velho, colocaram o soldadinho bem no meio e ele navegando na sarjeta. Os 2 garotos o seguiam batendo palmas. Bondade divina, que correnteza e que ondas nessa sarjeta, é que chovera a cântaros. O barco corria de uma maneira espantosa e girava algumas vezes sobre si mesmo. Era de se tremer, mas o soldadinho, sempre calmo, continuava impassível, o olhar fixo e a arma em punho. Súbito, o barco entrou debaixo de uma largas tábuas que formavam um túnel na sarjeta. Ali a escuridão era tão grande como na sua caixa. Aonde irei eu agora? Pensou ele. Seria capaz de apostar como é o pequeno diabo negro que quer me pregar uma peça. Entretanto, se aquela senhorita estivesse assentada ao pé de mim, a escuridão podia ser 2 vezes mais profunda, que eu não me queixaria. Apareceu um grande rato de água, que morava debaixo das tábuas. Tens o teu passaporte? Disse o rato. Deixa-me ver. O soldadinho de chumbo nem fugiu, mas apertou o fuzil com mais força. O barco corria a toda pressa, seguido do rato furioso que rangia os dentes e gritava aos pedaços de madeira e aos molhos de palha. Segure-no! Segure-no! Ele não pagou os direitos de passagem, não mostrou o passaporte. Entretanto, a corrente se tornava cada vez mais forte e o soldado divisava já a luz do dia na extremidade do túnel, quando ouviu um surdo estrondo, capaz de fazer estremecer o homem mais intrépido. Imagine que na ponta do túnel a enxurrada se lançava num grande canal e o perigo era tão terrível para o soldadinho como seria para nós uma queda numa catarata. Estava já tão perto que não podia mais parar. O barquinho se atirou e o soldado fez todos os esforços para ficar o mais seguro que lhe fosse possível. Ninguém poderia se gabar de os ter visto piscar os olhos. O barco virou 3 ou 4 vezes sobre si mesmo e fez água por todas as partes. Fatalmente tinha de naufragar. A água já chegava até o pescoço do soldadinho, o barco afundava cada vez mais e o papel começava a se desdobrar. A água agora lhe passava da cabeça. Pensando que chegara a sua última hora, ele pensou na bonita dançarinazinha, que nunca mais tornaria a ver, e pareceu-lhe ouvir uma voz que cantava: passa, passa, passará, derradeiro há de ficar. O papel se rasgou afinal e o soldado deu uma cambalhota, mas no mesmo instante foi engolido por um grande peixe. Meu Deus, como estava escuro! Era pior que debaixo das tábuas da sarjeta, sem contar que estava bem apertado. Contudo, como um valente soldado que era, ficou deitado a fio comprido, de arma em punho. De repente, o peixe começou a se debater, depois ficou imóvel. Um clarão pareceu dilacerá-lo, a luz do dia se deixou ver e alguém exclamou: um soldado de chumbo! O peixe fora pescado, vendido no mercado, trazido à cozinha, onde a cozinheira o abrira com uma grande faca. Ela pegou do soldado de chumbo com 2 dedos e o levou para o salão, onde todo mundo queria ver o homem notável que viajara no ventre de um peixe. Mas o soldadinho não estava sequer orgulhoso. Colocaram-no em cima da mesa. Ah, meu Deus, quanta coisa estranha há neste mundo! O soldado se viu de novo na mesma sala de onde partira, reconheceu as crianças, os brinquedos da mesa, a magnífica dançarina. Ela também continuava sempre valente, mantinha-se sempre numa perna. O soldadinho ficou tão emocionado que quase ia chorando lágrimas de chumbo. Apenas isso não era nada conveniente num soldado. Entreolharam-se sem dizer nada. De repente, um menino atirou o soldado ao fogo, sem sombra de razão. Era sem dúvida mais uma peça do diabinho preto. O soldado se achou em plena luz, sentia um calor atroz, mas não saberia dizer se era o fogo ou o seu amor que o abrasava. Tinha perdido as suas belas cores, era devido às fadigas da viagem ou à tristeza.
ninguém o poderia dizer. Fitou uma última vez a dançarina, que o fitava também. Sentiu que estava quase se fundindo, mas sempre intérprete resistiu, de arma em punho. Uma porta se abriu bruscamente, o vento arrebatou a pequena dançarina, que, como uma sílfide, voou para perto do soldadinho, caiu dentro das chamas e desapareceu. Só então o soldadinho fundiu completamente, e quando na manhã do dia seguinte a criada preparou o fogo, achou-o nas cinzas sob a forma de um coraçãozinho de chumbo. Da dançarina só restava a lantejoula inteiramente enegrecida pelo fogo. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.